Então, a minha maior aposta para o Enem 2025 é racismo ambiental. E eu gostaria de discutir um pouco sobre essa temática com vocês. Hoje, na verdade, eu preparei um conteúdo que foi a maior polêmica do ano passado, do Enem. Não sei se vocês se lembram que no finalzinho do Enem, no ano passado, eles estavam discutindo muito acerca dessa questão de repertório decorado. Vocês ouviram falar nisso? Então, a minha aula de hoje é sobre isso. Nós vamos falar sobre o que é, como classifica, como é que a gente faz com que o repertório seja considerado, seja produtivo. E eu gostaria até de esperar alguns alunos chegarem. Eu acho que eles são só do sábado, os meninos que eu queria, porque eu já recebi algumas redações, nota boa, redação boa, mas que eu tive que dar 120 na C3, ou 160, ou 80, tem alguns que eu dei 80, por conta justamente dessa polêmica, dessa problemática que aconteceu no ano passado com o Enem. Então, e isso aí é novidade para o Enem? Nunca foi. O Enem sempre foi assim. Porém, desde 2022 que o Enem se mostrou um pouco mais rigoroso com essa questão da produtividade do repertório. E de forma até que me surpreendeu muito. Quando eu fiz o curso 2022, eu fiquei muito revoltada, assim, porque estava bem diferente do que o que a gente tinha aprendido. Mas, de certa forma, eles não estão inovando. Jonathan, eles não estão inovando, eles estão fazendo valer a lei, é só isso. Então, eu queria conversar sobre isso, né, sobre a polêmica do repertório que não tem ponte versus o repertório que tem ponte. E para isso, eu preciso, primeiramente, mostrar para vocês como funciona essa questão do repertório, tá bom? Eu sei que... Crepe chegou. Quem? Crepe. Quer ir comer? Quer? Pode levar o seu celular para fazer um pix. Então, o que acontece é que, para a gente entender primeiro essa questão do repertório, a gente primeiro precisa entender o repertório na íntegra. Então, eu queria que vocês me dessem um pouquinho de paciência. Eu sei que muitos de vocês já sabem disso, mas eu queria trabalhar desde o início essa questão do repertório. Tá bom, meu amor, tá bom. Então vamos lá. Vocês têm um acesso ao arquivo, né, em casa, e o pessoal de casa, o pessoal daqui da escola, do curso, tem o arquivo impresso. O pessoal de casa tem o acesso pelo aplicativo, pelo Zoom, além de eu estar agora compartilhando com vocês. Mas vocês também poderão ter acesso ao arquivo para impressão, tá bom? Se você quiser imprimir, pode ficar à vontade. E se você, Cláudia, que vier na próxima semana presencial, você pode pedir para o Adonias que eu te dou, que ele te dá uma versão impressa, tá bom? Então, vamos começar com essa história do repertório. Primeiramente, disse que o repertório é um elemento muito importante para a redação e ele é um requisito muito importante para que a gente consiga alcançar as notas mais altas na competência 2. Quem avalia o repertório? A competência 2. Quem avalia o repertório? A competência 2, tá bom? E repertório é toda e qualquer informação que se coloca no texto, da linha 1 à linha 30. Qualquer palavra que você colocar no texto é chamada de repertório. Só que os repertórios, eles são avaliados de acordo com a sua origem e de acordo com a sua funcionalidade no texto, vamos dizer assim. Então, quanto à questão de origem, por exemplo, ele pode ter origem tanto no texto motivador como na sua cabeça. Você pode ter um repertório original próprio, que nem é próprio, né, na verdade. Nada se cria, tudo se copia, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai direcionar o nosso repertório à necessidade de saber de onde ele vem e qual é a função que ele executa no texto. É assim que essa questão do repertório é avaliado no texto. Então, eu queria muito que vocês compreendessem, tivessem essa noção geral de repertório para poder finalmente a gente chegar nessa questão de repertório produtivo ou não. Então, não tem como eu falar lá na frente sem explicar um pouco atrás. Então, o repertório, como eu já disse, é toda e qualquer informação que se coloca no texto. Capite? Tudo bem? Entenderam essa? E que
Todo repertório, ele pode ser uma prova concreta, cujo objetivo maior é provar o que eu digo, e isso é avaliado na competência 3, a propósito. A competência 3 avalia a questão do desdobramento do argumento, a questão do projeto de texto, se você projeta uma ideia e prova essa ideia, e do desdobramento do texto, como você pega uma ideia aí e comprova ela por meio de várias provas. Essas provas podem ser concretas, né, como dados ou fatos sobre algum tema. Podem ser exemplos, que já não é um repertório legitimado. Quando você dá um exemplo, você pode exemplificar com repertório legitimado ou sem repertório legitimado. Você pode usar o senso comum, por exemplo, para dar um exemplo. Você pode também usar um argumento de autoridade, que esses são os que a gente mais conhece, que são os filósofos, sociólogos, né, os estudiosos do tema. A gente pode usar um raciocínio lógico que é baseado no senso comum, tipo causa, consequência, do problema, oposição, do problema, uma adição de informação a respeito do problema. Esses são repertórios do senso comum. E a gente pode usar também o nosso conhecimento nas disciplinas, história, geografia, biologia, física, química, como a gente também pode utilizar um repertório cultural, seja filmes, séries, músicas, reportagens, livros. Hoje eu li um repertório de um aluno, eu não sei se foi do Jonathan ou se foi do outro teu coleguinha que anda contigo, que eu esqueci. Sim, que foi sobre o Graciliano Ramos. Foi você ou foi o Nico? Deve ter sido ele então. Né? E o repertório do Graciliano Ramos, eu não posso estar enganada, pode ser que não tenha sido ele, né? Mas o tema não era água potável, não era? E o aluno falou sobre vidas secas de Graciliano Ramos. E realmente, vidas secas, o nome até já diz secas. E quem já leu o livro, ou pelo menos quem já ouviu falar do livro, é sobre uma família de retirantes que foge da seca por falta de acesso à água. É por isso que eles fogem em busca de uma vida melhor. Então, quando o aluno usou um repertório, esse repertório de Graciliano Ramos, ele usou um repertório da cultura, um repertório literário. Então, o repertório, ele é, em primeiro lugar, tudo aquilo que se coloca no texto. E, em segundo lugar, ele é avaliado de acordo com a sua origem, se é no texto motivador ou se é de origem própria. E, em terceiro lugar, em relação a essa origem própria, se ele tem ou não uma fonte que comprove que ele não é um senso comum, e sim um repertório legítimo, que eles chamam de repertório legitimado. Esse repertório legitimado, ele pode ser legitimado por uma área do conhecimento científico ou por uma área do conhecimento cultural. Não tem problema nenhum. Para o Enem, ou para o vestibular, ou para o concurso público, os repertórios, tanto de origem cultural como científicas, eles valem a mesma coisa, tá? Então, meu povo, quando eu vou falar bem aqui, ó, próximo slide, que diz os tipos de repertório. Vamos lá. Repertório a partir de muitos trechos de cópia. Professora, quer dizer que cópia é repertório? É. Tudo aquilo que você coloca no texto é chamado de repertório. Lembra? Inclusive as cópias. Agora eu pergunto, é o que eu quero, meninos? Será que é o que eu quero? Um repertório copiado? Não, mas eu percebo que muitas vezes o aluno copia com suas palavras, que é o que eu chamo de paráfrase. O Enem chama repertório inspirado nos textos motivadores. Vocês acham que repertórios inspirados no texto motivador é melhor do que uma cópia? Sim ou não? Hein, bebês? Aproxime, só se eu entrar pra dentro. Então, eu queria até pedir para vocês me acompanharem um pouquinho no quadro, para poder a gente entender melhor essa história de repertório. Tá bom? Pode ser, meu povo? Vocês podem me acompanhar no quadro um pouquinho? Oi? Deixa eu te dar o material, meu bem. Ó. Vamos lá. Eu vou começar explicando no quadro porque eu acho mais didático, tá bom? Lembrando, repertório é tudo aquilo que eu coloco no texto.
Posso até conceituar rapidamente. Acho que minha caneta vermelha não fica boa no cartão. Deixa eu colocar uma mais forte. Tudo aquilo que eu coloco no texto. Eu queria até, se vocês puderem escrever esse quadro, vocês pegassem aí um verso do papel que eu dei pra vocês. Uma caneta, quem quiser, minha bolsinha tá cheia aqui, quem não trouxe, pode usar as minhas aqui, no tanto que devolvo. Minhas canetas são especiais. Então vamos lá, ó. Eu vou usar aqui essa caneta mais escura. Repertório. Tem uma minha letra linda, né? Repertório. E eu quero conceituar rapidamente para poder a gente ter uma noção. Tudo o que se coloca no texto. Repertório é tudo que se coloca no texto. Certinho? Tudo bem? Apolo, meu filho, tá entendendo? Tudo que eu coloco no texto da linha 1 à linha 30 é repertório. E o repertório, ele é avaliado de acordo com a sua origem, certo? E eu só posso ter duas origens. Só posso ter duas origens na hora que eu estou fazendo uma redação. Lembrando que na hora da redação, lá eu estou falando é na hora do Enem, tá bom? Porque se você estiver fazendo a redação em sua casa e você abrir o seu Google lá, seu celular, é uma terceira fonte. Mas na hora que eu estou fazendo a prova no Enem, eu só tenho duas fontes. Ou você vai ter a fonte baseada no texto motivador, ou você vai ter a fonte baseada na sua própria cabeça, que eu vou chamar isso de origem própria, ok? A origem própria é da minha própria cabeça, ok? E do texto motivador ou das questões, viu? Não se iluda não, que nós corretores, nós não isentamos as questões lá não, viu? A gente, meu menino, viu? Me desculpa, eu nunca percebi, porque eu sou toda desastrada também. Olha, então, quando eu falo texto motivador, eu também estou incluindo as questões. Em 2015, por exemplo, a proposta de redação foi sobre a violência contra a mulher, e lá tinha uma questão de marcar falando da Simone de Beauvoir, que nós não nos tornamos mulheres, nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres com o passar dos anos, uma coisa assim, a fala dela. E essa fala da Simone de Beauvoir estava na questão. Então o aluno foi lá pensando que estava dando uma de esperto e usou a Simone de Beauvoir no texto. Mas para nós, corretores, a gente entende que não é um repertório original. Está no texto motivador, está nas questões, então a gente entende que é um repertório do Enem. Então a gente tem repertório, origem própria ou texto motivador. Bem, meninos, qual é o que vocês acham que vale mais pontos? O repertório de origem própria ou o repertório do texto motivador? Origem própria. Todos concordam que esse aqui é o mais valioso? Mas eu não posso pensar que eu não posso usufruir o que eu tenho aqui. Eu posso usar. Mas vocês vão ter que entender como é que funciona essa logicidade para poder manipular tudo a seu favor. De texto motivador, eu só tenho duas opções. Ou eu faço uma cópia do texto motivador, ou eu faço o que eu chamo de paráfrase. Eu não, os estudiosos aí. Paráfrase. Paráfrase significa copiar com outras palavras, ok? Tudo bem essa informação? Então, ou eu faço uma cópia do texto motivador, Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, ou eu faço uma paráfrase, que é o quê? Copiar com as minhas palavras. Eu vou dar um exemplo. No Enem de 2019, o tema foi sobre cinema, democratização do acesso ao cinema no Brasil. E tinha um mapa no texto motivador dizendo que, salvo engano, 19% da população brasileira frequentava o cinema com regularidade. Então, segundo o IBGE, aí o aluno disse assim, segundo o IBGE, mais de 80% dos brasileiros não frequentam o cinema. De onde foi que ele tirou essa informação? Do texto. Ele só pegou um dado e transformou. Então, o que eu digo? Ele não copiou, ele parafraseou o texto. E o texto, essa informação estava lá no texto motivador, não é original próprio dele. Não é informação que ele... mas eu já sabia disso antes do texto, mas não quero saber. Se está lá no texto motivador, eu vou considerar tudo e qualquer informação, nem que você cite outra fonte. Eu vou considerar como se você tivesse tirado de lá. Então, mesmo que você retire de lá, como eu disse, nem tudo está perdido. Quando o aluno faz uma cópia ou uma paráfrase, eu vou avaliar esse texto.
Qual que vocês acham que vale mais ponto? A cópia ou a paráfrase? Faz sentido, não faz? A paráfrase, ela vale 120 pontos. Na competência, qual a competência que corre de repertório? Competência 2 que corre de repertório. Então, na competência 2, quem tira 120, quem faz paráfrase, quer dizer, tira 120. Agora vejam, quando eu estou numa situação de cópia, eu também tenho duas opções, eu também tenho duas situações. Ou eu faço uma cópia total, ou eu faço uma cópia parcial. Aí eu vou dizer por lugar, né, meninos? A cópia parcial, ela é uma cópia que eu vou chamar de taxativa. Entendam isso. Se nas 30 linhas que você fizer na redação, você citar filósofo, filme, letra de poema, livro da Biblioteca Nacional do Ipiranga, do Museu, não importa, mas você fez uma cópia. Essa cópia pode ser só 3 linhas. Ela é uma cópia taxativa. Então eu vou simplesmente ignorar todo o repertório bacana que você colocou e vou dizer que na C2 sua nota vale 80. Porque você fez uma cópia. E cópia o Enem considera 3 palavras ou mais iguaizinhas às que estão no Enem. Mesmo que você mude singular plural ou mude alguma coisinha assim, eles ainda consideram cópia. Então, qual é que vocês acham que pune mais? Uma cópia total ou uma cópia parcial? Qual vocês acham pior? Copiar totalmente do texto motivador ou só um pedacinho? Copiar total vai lhe dar que nota? Quem sabe? Que nota eu vou lhe dar? 0. Se você fizer uma cópia total, eu lhe dou um 0 na redação toda. Entenderam como é? Agora, se você fizer uma cópia parcial, eu vou lhe dar 80. Nem que em outro lugar você tenha colocado o repertório original, pertinente, produtivo. Vou lhe dar 80. Ela é taxativa. Vocês entenderam o que eu quis dizer com taxativa? Agora vocês vão entender isso melhor quando eu explicar como é que eu pontuo. Então aqui, ó, 80. E aqui, ó, 120. Mas como eu disse, a de origem própria, ela vale mais. E é nela que eu estou mais focada, né? É sobre ela que eu quero mais falar hoje. Então vejam só, eu estou agora falando sobre a origem própria. Quando o repertório é de origem própria, eu tenho 2 situações também. Ou você tem uma fonte, que é o que eu chamo de repertório legitimado, ou você não tem uma fonte, que é o que eu chamo não legitimado. E esse repertório não legitimado também é chamado de senso comum, que é um conhecimento que você adquiriu ao longo de sua formação e que, de certa forma, a gente pensa que ele é um repertório muito ruim, mas não é. Se você não puser senso comum no seu texto, você não dá voz ao seu texto, você não dá uma personificação a ele, porque eu não posso escrever um texto inteirinho só com fonte, repertório sobre filosofia, não posso. Vai ter um momento em que eu vou usar o filósofo, sim, para fundamentar meu texto, mas os demais trechos, eles têm que ser meus. E esses meus é o que eu chamo de senso comum. Esse repertório de senso comum pode ser, por exemplo, uma causa de um problema, quando você bota a sua tese. A tese é seu ponto de vista. Então, o senso comum ele é extremamente importante para a personificação do texto. Você bota uma consequência, por exemplo, você colocando exemplos, nem sempre exemplos, eles são do senso comum. Às vezes você usa um exemplo histórico, um exemplo teórico, um exemplo da química, um exemplo da física, que aí vira um repertório com legitimação. Mas se você der um exemplo de uma ilustração, sem uma fundamentação teórica, ele é um recurso argumentativo maravilhoso. Quando você coloca uma justificativa, quando você coloca uma causa, já botei causa. Quando você bota, por exemplo, uma explicação, que é das estratégias argumentativas que a gente mais usa, é preciso usar. Você coloca uma explicação e essa explicação é sua fala. Ela é senso comum. Então não pensem que eu não vou usar esses outros repertórios. Eu só não quero que vocês usem isso aqui, ó. Nem isso e nem isso. Essa não usem, tá bom? Eu quero que vocês ou parafraseiem, caso seja necessário, mas que apeguem mesmo para a origem própria. E que essa origem própria não é porque ele é não legitimado que você
vai escarrar e excluir ele, não. Pelo contrário, vai ser um equilíbrio entre o não legitimado e o legitimado que vai fazer seu texto. Agora, o que é um repertório legitimado? Eu vou botar aqui, ó, com fonte. Aquele que você diz de onde você tirou. Tudo bem até agora? Agora, esse repertório que é legitimado, ele pode ser ou legitimado com área do conhecimento, que eu chamo de científica, ou com área do conhecimento, que eu chamo, meu povo, os estudos, cultural, ó, científica ou cultural. Qual é o melhor, o científico ou cultural? Todos dois são excelentes. Mas a minha visão, eu acho que fica mais legal o cultural para introdução e mais legal o científico para provar um argumento. Eu acho mais legal quando o aluno usa o bom senso de imaginar que um repertório científico ele é mais argumentativo do que o cultural. Mas isso daí é minha percepção. Para as bancas, tanto faz ser cultural como científico, tá bom? Então vejam só. O repertório legitimado é quando ele tem uma fonte. E essa fonte, ela varia. Quando eu falo de científico, por exemplo, eu estou falando das disciplinas que você aprende na escola, como história, geografia, física, química. Eu já vi alguém usando, por exemplo, a lei da ação e reação, de Isaac Newton, no texto. Eu já vi alguém usando August Kekulé, da química, quando ele descobriu a estrutura do benzeno. Usando a imaginação, ele descobriu a estrutura do benzeno. Eu já vi alguém usando a teoria do Charles Darwin, que há uma necessidade de adaptação para a sobrevivência das espécies. Então, eu já vi várias informações da geografia, por exemplo. Eu já vi alguém usando a teoria dos rios flutuantes, dos rios voadores, da geografia para justificar o fenômeno da chuva. Então, a gente vê, eu já vi alguém usando na história o movimento dos Ludites, que foi quando as pessoas utilizaram, na época da primeira Revolução Industrial, os Ludites invadiram as fábricas e quebraram as máquinas, culpando as máquinas pelo desemprego. E alguém usou essa informação para falar sobre a questão do trabalho. Então, é maravilhoso quando alguém usa o conhecimento que ele adquiriu na escola para fundamentar um argumento. A filosofia e a sociologia hoje ganharam um gosto mais popular, porque, de fato, se a gente estudar os eixos temáticos e aprender alguns filósofos de cada eixo, chame ele para mim, você vai ter uma espécie de fundamentação mais, como é que eu posso dizer? Você estará preparado para qualquer tema, é isso. O que eu não quero é que você não saiba fazer a ponte, que é onde eu quero chegar. Sente aí. Sente aí. Ainda tem isso. Tá bom, meu amor. Continuando a história, então. E daqui eu vou para o repertório cultural, né? O repertório cultural, ele pode ser filmes, séries, livros, música, poema, personagem, desenho animado, animes. Você é quem conhece o que você viveu ao longo de sua formação. Então, você pode utilizar dados, pesquisas, notícias, reportagens, leis. Por isso que a galera usa tanto a Constituição. Você pode usar qualquer informação para subsidiar seu argumento. E esse repertório legitimado, ele ainda precisa ser pertinente ao tema. Essa pertinência, ela vai dizer se o que você está escrevendo no texto coaduna ou não com o assunto do tema. Não adianta você decorar a teoria do Stefan Zweig, que o mundo cresceria exponencialmente, se aquela teoria não coaduna com o assunto que você está discutindo. É esse tipo de coisa que o Enem não está aceitando, de você decorar qualquer teoria e usar como se coubesse em qualquer tema. Agora, existe uma técnica que a gente chama de pertinente de forma indireta ou pertinente de forma direta. Como é que é direta? Quando você... Mamãe está trabalhando, com licença. O que é de forma direta? Quando o repertório realmente toca no assunto. Por exemplo, acho que foi tu, Jonathan, que usou... Não lembro não. Quem foi que usou? Mad Max. Quem foi que usou? Não foi você, não? Na redação sobre água.
Usou o filme Mad Max, que conta a saga de um cenário apocalíptico, em que a água é tão pouca, a água potável é tão pouca e controlada por poucas pessoas. E realmente, eu na minha geração inteirinha assisti Mad Max. Todo mundo assistiu a Furiosa, o cara lá, esqueci até o nome do velho. Sei o que, Joe, não sei o seu nome do velho. Enfim, eu sei que na hora que eu li o texto, eu sei que o filme fala sobre água. Quando fala Graciliano Ramos, Vidas Secas, eu sei que a obra, que inclusive a minha geração inteirinha leu Graciliano Ramos. E especialmente quem é corretor, que todo corretor do Enem é professor de letras, é formado em língua portuguesa. E na universidade a gente tem que ler Graciliano Ramos. Então, na hora que eu vi, eu sei que o livro fala sobre a questão da sede, que tem a ver com água, né? Então, esse repertório, ele é o quê? Ele é pertinente de forma direta. Ele fala diretamente com o filho. Agora, se eu começar a utilizar, por exemplo, o grito de Eduardo Mante, mostra uma pintura que sofre angústia diante de um problema social. E, da mesma forma, os brasileiros sofrem com a falta d'água no Brasil, né, de forma semelhante, guardada, claro, as devidas proporções. É um repertório, usando o grito de Eduardo Monte, que é bastante batido. Vocês concordam que é um repertório batidão? É. Só que esse repertório ele é legitimado, ele é uma obra de arte. E o grito ele é muito angustiante mesmo. E se você fizer uma comparação com aquela angústia, com milhares de brasileiros ou milhares de pessoas ao redor do mundo que sofrem por não ter acesso à água potável, realmente é uma coisa angustiante. Você não saber que dia que você vai ter água para beber, para cozinhar, é difícil. Então, você fez uma citação de forma indireta. Aí eu pergunto para vocês, qual é a citação mais gostosa? A que está diretamente ligada ao tema ou a que está ligada de forma indireta? Qual vocês acham? Qual é melhor para a redação? Direta. A de forma direta eu particularmente gosto mais. Mas o Enem disse que se você souber fazer a ponte, não tem problema. Tudo bem? Entenderam isso? Então, quando eu corrigi sua redação, eu falei sobre essa questão da ponte. Tu entendeu lá no vídeo? Sim. Então, foi por isso que eu separei essa aula para hoje. Deixa eu ensinar logo isso para ele me arrumar isso aqui, porque não foi só você não. Quase todo mundo que eu corrigi, eu tive que dar a mesma nota na C3, na C2 e na C3 por causa dessa ponte. Professor, e por que eu tirei 200 na C2? Porque você usou um repertório que valeu. Vou já ensinar isso aqui para vocês. Agora, esse repertório que você usou e que ele não é pertinente e não tem ponte, eu só lhe dou 120. Esse repertório que você usou, que é do senso comum, porque não é legitimado, mesmo que ele seja bom para o argumento, eu também só te dou 120 nele. Agora, se você usou um repertório legitimado, com fonte e pertinente ao assunto, ou de forma direta ou indireta, eu vou te dar 160, tá bom? Para você tirar duzentão, você ainda tem que acrescer outro detalhe, o chamado produtividade. A produtividade é a ponte que eu tanto falo. É essa necessidade de progressão textual. Se eu estou falando de um grito, ele tem que ter um ponto em comum com o tema. E o ponto em comum é a angústia, tanto do personagem como do brasileiro que sofre com o problema de água. Tanto do personagem da pintura, quanto do brasileiro que sofre porque deve muito. Quem não deve não sabe, mas quem deve sabe o quanto é angustiante você ficar devendo. Então, realmente, o aluno que usou a angústia da pintura de O Grito para fazer uma redação sobre a questão da educação financeira ficou muito bacana. Porque quem está devendo? Quase 80% da população brasileira está devendo. Está 64% devendo. 64%, de acordo com o índice do IPEA, de brasileiros estão inadimplentes, estão com o nome sujo, devendo. E quem tem vergonha na cara sente essa mesma angústia mesmo, sente mesmo. Então a gente tem uma coisa em comum. A personagem tem angústia e o brasileiro que está devendo também tem. O personagem tem angústia, o brasileiro que está sem água potável para beber e nem sabe o dia que vai ter, também tem angústia. Então a gente tem que ter esse ponto em comum. E essa produtividade é quando, número 1, há uma comparação entre o repertório que você usou e a vida real. Tem que ter um ponto de comparação. Essa comparação pode ser de forma direta, ou direta também, a mesma coisa lá, ou de forma indireta. Por exemplo, quando eu uso
o personagem Arthur Fleck, do filme Coringa, né? Que sofre diversas ameaças e constante exclusão da sociedade porque sofre doenças mentais. E eu dizer, da mesma forma, analogamente, muitos brasileiros que também são diagnosticados com doença mental, estava lançando meu computador, eles também são vítimas de exclusão. Eu comparei de forma direta. Agora, se eu disser assim, o livro Utopia de Thomas More, que é o repertório batidão que o pessoal usa muito, mostra uma sociedade perfeita. Já a sociedade atual do Brasil não é tão perfeita assim, porque muitos brasileiros são vítimas de exclusão, especialmente aqueles que sofrem de doenças mentais. Aí eu fiz uma comparação de forma oposta. Então, não é nem direta nem indireta que eu vou usar. Eu vou usar assim, ó, uma comparação por semelhança ou por oposição. Agora, se eu tenho um repertório de origem própria, legitimado pela fonte, numa área do conhecimento, seja científico ou cultural, e esse repertório é pertinente ao assunto, seja de forma direta ou indireta, e se ele ainda tem uma associação, um desdobramento, que seja por comparação ou por qualquer outra técnica, mas na minha opinião, comparação é a técnica predominante, e de forma semelhante ou oposta, agora eu tenho um repertório que vale os 200 pontos. Eu preciso ter toda essa cadeia para poder conseguir os 200. Eu fui claro, gente? Ou vocês se perderam aí no meio do fio da meada? Vocês entenderam o que é um repertório legitimado por uma área do conhecimento, pertinente ao tema e produtivo? Ficou claro isso? É tudo isso na C2, né? C2. Agora veja, eu vou fazer uma análise paralela bem aqui do lado. Eu vou supor que eu estou corrigindo a redação de vocês, tá? E nessa correção, eu vou corrigir a introdução, o D1, o D2 e a conclusão. Vou fazer essa correção, né? Na introdução, você usou a Constituição Federal de 88. Associou a Constituição aos direitos sociais que ela garante no artigo 6º. Aí, desses direitos sociais, desculpa até falar, você foi lá e falou das enchentes. Ou falou do direito à água potável, que foi o tema que a gente falou, né, da semana passada. E aí, você botou, o que tem a ver Constituição com enchente? Não de forma direta. Mas se eu falar de forma indireta, eu tenho uma ponte, ó. A Constituição garante os direitos sociais, certo? Um dos direitos garantidos pela Constituição é o direito a uma moradia digna, está no artigo 6º, certo? E uma pessoa que está morando em uma região de vulnerabilidade e sofre enchentes pelos fenômenos naturais, desastres naturais, ele tem esse direito à moradia garantido pela Constituição sem ter efetividade nesse direito. Agora eu fiz uma ponte. Então eu tenho Constituição, direitos básicos, moradia, enchente, que não é uma moradia digna. Entenderam a minha linha de raciocínio? Agora eu tenho uma ponte. Mas se você pulou de Constituição Federal direto para enchente, não tem ponte. E Constituição Federal, ela é pertinente ao tema enchente ou não? Não. Ela é legitimada por uma área do conhecimento? Sim, ela é legitimada pela lei. Ela é legitimada, mas não pertinente. Então, quanto é que eu dou nesse repertório? 120. Entenderam isso? Agora vejam só. No D1, você utilizou um filme que falava de uma enchente. O filme Noé, por exemplo. Noé, que é um filme... Se tivesse a ponte na introdução, ficava 160? Não, ficava 200. Porque você faria uma ponte pertinente ao tema e produtivo também, com a comparação. Eu vou já chegar lá. O filme, você usou Noé, que conta a história do dilúvio, que foi uma grande enchente que afetou o mundo inteiro, de acordo com a Bíblia, né? E você usou esse filme Noé, e escreveu o filme Noé, baseado na história bíblica, fala de uma grande enchente que atingiu toda a população mundial da época. Bom, e esse filme aqui é um repertório legitimado pela área cultural? Sim. É pertinente ao assunto de enchentes? Sim. Mas em vez de você puxar uma ponte entre o repertório e a próxima ideia, você colocou assim, ó. No Brasil, milhares de brasileiros são vítimas de enchente todos os anos. Ponto.
Me diga se você pegou o que você escreveu aqui e associou com a próxima ideia. Não. Você abandonou o discurso da enchente. Vocês entenderam isso? Vocês abandonaram, a pessoa que fez isso abandonou o discurso de Noé. Falou de Noé, Noé é um repertório, é legitimado pela cultura, é pertinente ao tema, mas você abandonou e começou a escrever sobre os brasileiros. Esse repertório é legitimado, esse repertório é pertinente, mas ele não é produtivo. Por quê? Porque você abandonou o discurso. Vocês entenderam isso? Aí, esse aqui é no D1, ó. Quanto é que eu dou nesse repertório? 160. E nesse? 120. Agora, no D2, você utilizou um repertório, deixa eu ver, um repertório de Hans Jonas, que é um estudioso, né, se eu não me engano, ou não sei se ele é filósofo, sociólogo, enfim. E ele tem uma teoria, um livro chamado O Princípio de Responsabilidade, que ele fala a respeito de que quando nós criamos ou alteramos o meio ambiente, nós somos responsáveis por aquilo que pode acontecer como sequela. E por que as enchentes acontecem? Por ações antrópicas. Concordam com isso? A gente sofre enchente porque a gente constrói nos leitos dos rios, a gente entope os bueiros, a gente põe asfalto em tudo que é terra, em tudo que é chão, a gente não tem um sistema de drenagem das chuvas na cidade. Então, de certa forma, nós sofremos com as enchentes por uma ação antrópica. E o Hans Jonas diz isso no livro dele, que nós somos responsáveis por toda a alteração que a gente produz no meio ambiente e pelas sequelas que ela pode causar. A gente tem que levar em consideração o princípio da responsabilidade. Se eu criar, inventei uma coisa legal, o copo descartável, que legal, vou ficar rica porque eu vou vender muitos copos, que aí realmente vende, né? Mas o que é que acontece com isso aqui? Eu não posso reciclar, porque o plástico é muito quebrável já, ele não é um bom produto para reciclagem. E o pior é que eu jogo no lixo, o lixo vai pro lixão e do lixão vai para o mar e acabou-se quebrando e virando microplástico que vai parar no seu cérebro, na sua placenta. Então, eu criei uma coisa cuja qual não tem nenhum princípio de pegada ecológica, ou de valor verde, não tem nenhum tipo de sustentabilidade nesse produto que eu criei. E bolhufas, entende? Eu criei, estou lucrando e azar com o meio ambiente. É isso que o Hans Jonas critica no livro dele. Agora, o aluno começou a falar sobre as ações antrópicas serem uma das responsabilidades, serem um motivo de responsabilidade da enchente. E que, segundo Hans Jonas, o princípio Bom, vê-se que tal princípio, o de Hans Jonas, não é? Justifica que explica ou deixa claro como as ações antrópicas são ignoradas e e você vai lá e costura, entende? Você fala da sua tese, explica o que é ação antrópica, fala de Hans Jonas e depois retoma, dizendo que tal princípio fala isso, justificando tal coisa. Então você faz uma ideia em cascata. Aí eu tenho no D2 um repertório legitimado por uma área do conhecimento científica, pertinente ao tema, porque eu estou falando da ação antrópica, pertinente de forma indireta a propósito, porque o livro não fala de enchente, o livro fala de responsabilidade que as ações antrópicas têm que ter. E aí a ação antrópica é a minha tese. Então eu fiz uma ponte de forma indireta, mas super válida. E depois eu comentei fazendo uma ponte entre o repertório que eu usei e o que eu quero dizer. Então, meu texto é legitimado, pertinente, produtivo. E no D2, o meu repertório vale quantos pontos? 200, ó. Aí eu tenho um repertório de 120, um repertório de 160 e um de 200. Qual é a nota na minha competência 2? Qual é? Quem sabe? E aí, meu povo, que nota eu dou pra você? Por que eu lhe dei 200 na C2? Porque tinha um salvando a pátria. Não tinha? Então, a nota que eu dou na C2 é a nota máxima. Aí eu lhe pergunto, ok, mas será que a C3 merece nota máxima? Porque você quebrou a expectativa aqui, só na 3 que você acertou. Será que a C3 merece a nota máxima? Não. Aí eu tiro
40 ou 80, né? Dependendo do que você faz. Então, o que acontece? Lá na conclusão, você fez a grande idiotice de copiar 3 linhas do texto motivador. Porque o texto motivador tinha um dos textos que era uma solução do problema. Aí você foi lá e copiou e colou. Pá, você fez um repertório de origem do texto motivador e que ainda é uma cópia. É uma cópia integral do texto? Não, você só copiou umas 3, 4 linhas. Qual é a nota que você vai tirar na C2? E agora? Mesmo você tendo tanto repertório bacana, eu vou te dar 80, por quê? Porque a cópia ela é taxativa. Entenderam? Não importa o que você fez de legal, ainda assim eu vou te dar 80, porque cópia é imperdoável. É assim que o repertório é avaliado numa redação. E eu falo nem, mas é qualquer redação. Qualquer redação. Pode ser ESA, pode ser SPSEX, pode ser ENEM, pode ser concurso público. Eu fiz uma prova do TRT domingo passado. É por isso que eu não vim no sábado. Vou pedir pra ir que eu não vim. Porque eu viajei pro Recife fazer a prova. Fui péssima a proposta. Mas eu só tirei 60% da prova. Eu só fiz 60%. Então provavelmente eu não esteja concorrendo. A minha redação foi maravilhosa. Foi sobre como o poder legislativo interfere. Não é nem isso, mais ou menos. Mas o assunto era sobre como o Supremo Tribunal Federal elaborou leis que proíbem, por exemplo, as pessoas usarem o dinheiro de repasses de verbas do governo para jogar, apostar. Eles meio que fizeram um bloqueio em relação a PIX, mas se eu for lá sacar e jogar apostar, por que o governo não vai saber nada? Mas enfim, e aí eles perguntaram o que a gente achava disso, qual era a relação entre o governo decidir tal coisa e a liberdade individual. Será que feria a liberdade individual? O tema, a nível de direito, né, a nível do tema, do TRT, mas a redação é um texto dissertativo argumentativo. Então, basta eu juntar um pouquinho da minha habilidade de conhecer um pouquinho das leis, especialmente o artigo 5º, direito à liberdade individual, com a estrutura da redação que eu ensino toda a vida aqui para vocês. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho a habilidade de escrever qualquer concurso público que eu fizer. Porque, embora pareça uma coisa, TRT, pois é, TRT da Banca FCC, a mesma coisinha que eu ensino para você bem aqui, ó. A diferença é que o tema não é tão facinho, acessívelzinho como o do Enem. Não era impossível, porque afinal de contas, eu entendo bem do artigo 5º por causa da redação que eu ensino para você, né? Que a gente decora o artigo 5º e 6º, não é isso? Então, entenderam como é que funciona? Agora entendam a polêmica do Enem, né? O Enem disse que não vai aceitar o repertório batidão. Vocês ouviram falar isso no Enem no ano passado? Né? E que Luiz, dá licença, meu amor. Mamãe tá trabalhando. Sente lá, por favor. Na próxima aula eu não vou trazer você, tá? Sente. Pegue lá pra mim o celular. Pegue. Me dê. Então, meu povo, é isso. Nossa questão de repertório. E agora sim, eu quero compartilhar com vocês essa questão do material que eu preparei, viu? Para vocês terem um pouquinho mais de detalhe. Esse material, ele é bem... A linguagem dele é um pouco mais difícil, mas não impossível. Por isso que eu usei o quadro, né? Carlos, apaga o quadro para a mamãe, por favor, meu filho. Ô, Ziara, se, por exemplo, eu estou olhando na altura e eu achar um dado e eu quiser citar ele no D1, já tem um repertório, eu quiser exemplificar aquele repertório com dados. Com suas palavras, né? Pode sim. O que você não pode é deixar um argumento sem fundamentar, porque eu lhe pulo na C3, entendeu? E se você já tiver feito um repertório completo, o teu 200 já tá, garantido. Só que lembra que eu também tô corrigindo a C3, que é a sua fundamentação teórica, provando o que você diz, ou seja, é o seu poder argumentativo. Teoricamente, é isso que a C3 corrige, o seu poder argumentativo. E convencer alguém parte do pressuposto de que tal pessoa fala uma coisa coerente e que para eu provar, para eu acreditar na fala da pessoa, ela tem que ter uma prova. Nem que eu use o repertório, não tem problema. As pessoas têm medo de usar o repertório e realmente, dificilmente eu uso. Porque normalmente a gente usa as estratégias que a gente aprendeu ao longo do curso, né? Mas se eu pegar um tema que eu não sei repertório e eu tô ali com a mão na cabeça e saber como é que eu faço o segundo argumento, apela pro texto motivador que não tem problema nenhum. Na C2 você garante pelo repertório original que você já usou e na C3 você não deixa a brecha, porque você usou uma fundamentação teórica. Na C3 não me importa a fonte.
se é sua ou se é do texto motivador. O que me importa é se você comprova o que diz. Falou e provou, entendeu? Então, não tenham medo de apelar para o repertório do texto motivador. Não é a preferência, como eu disse, não é preferencial. Mas se eu tô lá sem saber como escrever, é lá mesmo que eu vou ler. Por isso que é importante vocês lerem tão bem o texto motivador, tá bom, gente?